Top 5 relatos reais que vão te deixar sem dormir esta noite. 1. O caso da casa que ninguém ousa entrar. Era uma casa comum, em um bairro tranquilo, até o dia em que a família que morava lá desapareceu sem deixar vestígios. Nenhum bilhete, nenhum sinal de luta, apenas portas abertas e pratos ainda quentes sobre a mesa. As autoridades investigaram, mas as pistas simplesmente evaporaram, como se a casa tivesse engolido todos os seus ocupantes. O que veio depois, porém, foi ainda mais perturbador. Os vizinhos começaram a relatar sons vindos de dentro da casa. Sussurros abafados, passos arrastados e às vezes gritos abafados que ecoavam nas madrugadas. Alguns juram ter visto vultos nas janelas, mesmo depois que a polícia lacrou as portas. A casa foi colocada à venda, mas todos os interessados desistiram após visitá-la, alegando uma sensação opressora de que não estavam sozinhos. Teorias surgiram. Uma maldição antiga, um portal para algo além da nossa compreensão, ou talvez uma tragédia tão horrível que seu eco nunca se dissipou. Nenhuma explicação racional conseguiu justificar os fenômenos que continuam a assombrar aquele lugar. Até hoje, a casa permanece vazia e os mais corajosos que se aproximam demais saem com uma pergunta na mente: quem ou o que ainda está lá dentro? Você teria coragem de entrar nessa casa? Comente antes de passar para o próximo relato. 2. O diário do assassino que nunca foi pego. Tudo começou quando um caminhante encontrou um caderno enferrujado, abandonado em uma floresta isolada. As páginas estavam manchadas de um líquido escuro. Sangue, como confirmaram os peritos. O que estava escrito ali era ainda mais perturbador. Relatos detalhados de crimes hediondos, descritos com uma frieza que gelou o sangue dos investigadores. Cada entrada era assinada com um pseudônimo e os detalhes combinavam com vários casos arquivados de desaparecimentos não resolvidos. O mais aterrorizante? Algumas páginas descreviam futuros crimes e semanas depois, novos corpos eram encontrados exatamente como o diário previra. A polícia tentou rastrear a origem do caderno, mas a caligrafia não batia com nenhum suspeito conhecido. Pior ainda, os relatos mais recentes sugeriam que o autor ainda estava ativo, observando novas vítimas sem pressa. Especialistas em comportamento criminal afirmam que o diário pertence a um psicopata raro, alguém que não busca fama, mas sim o prazer sádico de documentar seu trabalho. O manuscrito foi levado como evidência, mas cópias vazaram e rumores dizem que aspirantes a assassinos o usam como inspiração. O verdadeiro autor nunca foi encontrado. Será que ele ainda está por aí? Fique até o final para descobrir o pior. 3. A ligação que veio do além. Era uma noite comum quando Ana recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz familiar a fez congelar. Era sua avó, que havia falecido 3 anos antes. A voz era idêntica, até mesmo o jeito de falar. Coisas que nenhum impostor poderia imitar. A mensagem era curta: cuidado com o homem de verde. A ligação caiu e quando Ana tentou discar de volta, o número não existia. Ela achou que fosse um pesadelo até que sua irmã confessou ter recebido a mesma ligação na mesma noite. Dias depois, Ana quase foi atropelada por um carro e testemunhas juraram ter visto um homem vestido de verde observando a cena antes de desaparecer. A polícia investigou, mas não havia registros da ligação nas operadoras, nem qualquer explicação lógica para o aviso. Teólogos e pesquisadores do paranormal debatem se foi um alerta do além, uma manifestação de um universo paralelo ou apenas uma coincidência macabra. Mas uma coisa é certa: Ana nunca mais atendeu chamadas de números desconhecidos. E o homem de verde? Ninguém sabe quem era, ou se ele ainda está por aí. Espere até ouvir o que a voz disse. Isso vai te deixar em estado de choque. 4. O homem que apareceu no quarto dela enquanto dormia. Júlia sempre dormiu com a porta trancada até a noite em que acordou com a sensação de que algo estava errado. Ao abrir os olhos, viu uma figura alta parada no pé da cama, observando-a no escuro. Ela congelou, incapaz de gritar, enquanto o vulto permanecia imóvel por segundos que pareceram horas. Quando ela finalmente conseguiu reagir, a figura simplesmente sumiu. Terrorizada, Júlia verificou as câmeras de segurança que instalara semanas antes.
As imagens confirmaram seu pesadelo. Um homem desconhecido entrou em seu quarto sem fazer barulho, ficou ali por exatos 3 minutos e depois saiu, tudo enquanto ela dormia. O pior? Ele não forçou a porta. Ele sabia como destrancá-la. A polícia nunca identificou o intruso e as buscas na região não encontraram ninguém com a descrição. Júlia se mudou, mas até hoje vive com medo de que ele possa voltar. O caso levantou uma questão aterrorizante. Quantas vezes ele esteve lá antes daquela noite? 5. A estrada onde todos os motoristas veem a mesma coisa. Em uma rodovia deserta no meio do nada, centenas de motoristas relatam o mesmo avistamento. Uma figura pálida de vestido branco que aparece no meio da estrada antes de desaparecer sem deixar rastro. O fenômeno é tão frequente que os moradores locais já se acostumaram, mas ninguém consegue explicar. Testemunhas dizem que a figura parece fora deste mundo, com olhos vazios e um sorriso que não reflete emoção. Alguns juram que ela atravessa o carro como se fosse um fantasma. Outros afirmam que ela persegue os veículos por metros antes de sumir. Curiosamente, todos a descrevem da mesma maneira, mesmo pessoas que nunca ouviram falar da lenda. Cientistas cogitam alucinações coletivas causadas por gases do pântano próximo, mas não há evidências concretas. Caçadores de fantasmas acreditam que se trata de uma alma presa, enquanto teóricos da conspiração falam em um portal para outra dimensão. A única certeza: quem passa por ali à noite nunca mais esquece o que viu. Se você chegou até aqui, parabéns! Sua coragem foi testada ao limite, mas uma pergunta permanece: qual desses relatos te deixou mais perturbado? Comente! Eu não vou dormir se você não consegue esquecer essas histórias. E se você acredita que o mundo esconde mais mistérios do que podemos imaginar, não clique fora ainda. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo, onde revelamos o caso mais aterrorizante já documentado. Será que você está preparado? Até a próxima, se você ousar.